escolhe nessa noite. Quando eu falei a respeito aqui de escolha, não é nós que escolhemos a Deus, porque a nossa carne, ela pede tudo que é ruim, mas é o Senhor que escolhe a gente. Prova disso é que você está aqui nessa noite, Ele te escolheu. Viu? Ele te escolheu. E quando eu falo a respeito de escolha, Ele verdadeiramente me escolheu. Porque quando eu começo a lembrar, sabe? Lembrar lá atrás da minha juventude, da minha mocidade, sabe, Débora? Eu me lembro que eu vivia dentro de uma casa onde meu pai e minha mãe, eles eram viciados. Viciados no quê? No álcool. Mamãe bebia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela já acordava embriagada. Ninguém entendia. Os vizinhos ficavam assim, mas como que essa mulher, ela já acorda embriagada? E geralmente as pessoas que bebem muito, aí dormem, outro dia já está melhor, né? Mas não, a mamãe já acordava embriagada. Por quê? Ela dormia com um litrão assim de 5 litros na beirada da cama. E a noite inteira ela bebia. Então a mamãe, ela ficou ali viciadíssima, papai também. E eu, uma jovem de 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Quem tem? A Eva também tem. 17 anos. Quantas das vezes, pensa você, ter que ir na esquina de um bar, porque alguém foi na sua casa te chamar, porque o seu pai e sua mãe estão embriagada, caída na esquina. Muitas das vezes eu fiz esse percurso, de ir lá na esquina buscar minha mãe, porque estava embriagada lá na esquina. Mas um dia, esse Jesus é bom, como ele escolhe bem. Aleluia. Ele usou um moço chamado Wesley, porque hoje dá o nome de família Wesley. Por quê? Por causa desse moço que vocês são conhecidos. É o meu marido, a qual eu sou casada com ele 23 anos. Fizemos 23 anos casados agora em dezembro, 29 de dezembro. Ele foi transferido daqui do Rio de Janeiro para uma cidade chamada Volta Redonda. Quem conhece Volta Redonda? Lá onde eu morava. Ele foi transferido de uma empresa para lá. E eu já com um jovem trabalhava. Porque geralmente naquela época as coisas eram muito mais difíceis, né? Você tinha que muitas das vezes largar o estudo para poder ajudar o pai, porque o pai ganhava pouco e tinha mais filho, né? E eu saí bem nova para trabalhar, e já trabalhava nessa empresa, né? Onde era de jovens, e ele me conheceu lá. Quando ele me conheceu, ele me fez um convite para estar numa igreja perto da minha casa. E eu passava todos os dias na porta dessa igreja, mas nunca entrei. Mas é por isso que eu digo, tudo tem o seu tempo, seu momento, sua hora certa. E ele me convidou para entrar dentro daquela igreja, que estava acontecendo um congresso de jovens ali. E eu disse para ele, eu vou até te acompanhar, mas eu não vou aceitar Jesus porque a mamãe odeia crente. Os crentes iam evangelizar lá, a gente lá o dia de domingo, mas sabe o que a mamãe fazia? Ela jogava água nos crentes, ela cuspia no crente. Hoje, não se vê muito evangelismo, viu? Porque se está quente, está muito quente. Se está chovendo, está chovendo, né? Antigamente era na porta, pegava aquele folhetinho e batia de porta em porta. Tem um povo aí que está fazendo. Todo final de semana eles estão lá, deixa eu provar, na minha porta. Prega todo mundo na sua casa. Sabia que isso é 45 para 50 graus, mas eles estão lá. E às vezes a gente, né, fica falando, às vezes né, outra denominação, mas eles estão lá fazendo a parte deles. E muitas das vezes a gente está recuando. E o inferno está avançando, porque almas estão morrendo, porque a gente não sai mais para pregar. Para dizer para aqueles perto da nossa casa, porque às vezes queremos viajar, né? Ir para longe, né, Marcos? Cantar lá nos Estados Unidos. Eu não, deixa eu estou bem aqui, quando ele achar que a missão acabou aqui, eu vou lá. Primeiro deixa eu pregar aqui, cantar aqui, tá tudo bem, né? E o que acontece? Aí ele me levou, eu entrei dentro daquela igreja, estava lotado, cheio de jovens, né, adolescentes igual vocês aqui. E eu comecei a chorar, porque tudo que se falava naquela igreja, falava para mim. E eu, num dado momento, falei assim, mas esse moço é fofoqueiro. Ele falou tudo da minha família, né, mas eu não sabia o que o Espírito Santo falava, né. E ele chegou na frente e falou, mas deixa ele comigo. Mas quando chegou no final, que o pregador fez ali o apelo, para surpresa minha e dele, porque eu disse para ele que não ia aceitar Jesus. Eu estava com as minhas duas mãos levantadas e aceitando Jesus como meu único suficiente Salvador. A escolha é do Senhor, irmãos. A gente faz plano, mas a resposta certa vem da boca dele. E eu aceitei Jesus. E quando a gente aceita Jesus, a gente fica alegre, irmão. É uma alegria na alma, chama que invade o nosso ser. A gente pula, a gente rola. E eu saí correndo para casa e esqueci que mamãe não gostava de crente. E disse, mamãe, eu agora sou bíblia, sou crente. Pensa naquela mulher violenta, brava, mineira. Pegou no meu pescoço e disse, menina, tu tá me desafiando. Porque mamãe, ela era católica roxa.
O Espírito Santo de Deus entrou dentro daquela casa e ela pegou e abriu a boca e falou: não, tudo bem. Já que você aceitou esse Jesus, você vai ter que levar esse Jesus até o seu túmulo. Porque se tu não levar esse Jesus até o seu túmulo, eu vou te matar e você vai morrer, eu te mato antes do tempo. Eu sabia que a mamãe era brava. Eu falei: e agora eu vou ter que servir mesmo esse Jesus. Mas daqui a pouco o diabo usou ela. E ela disse assim: você esqueceu. Porque daqui a 2 meses o carnaval. Irmãos, pensa. Eu sambava, eu dançava, eu saí da escola de samba, passista, na ponta do pé. Eu peguei e virei para ele, me lembro como se fosse hoje, mas vai fazer 25 anos agora que eu aceitei Jesus. Eu disse para ele: vem cá, eu não posso desaceitar Jesus. Eu desaceito por último carnaval e depois eu volto. Aí ele falou para mim assim, ele disse para mim: aquele que coloca a mão no arado é proibido olhar para trás. E quando você levantou sua mão e aceitou Jesus, ele escreveu o seu nome lá no livro. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você que um dia colocou a mão no arado e de repente você olhou para trás, não adianta. Qualquer lugar que você for, você está marcada. Você pode até ir para os Estados Unidos, você pode ir para o fundo do mar, você pode ir para onde você quiser, mas o olho dele vai estar atrás de você, dizendo: você é meu, você é meu. Aí não passa aquela brincadeira, sabe mais? Com aqueles fazendeiros que tem muitas cabeças de boi, que uma fazenda fica do lado da outra, que tem, de repente tem aqueles boi fujão, vocês já viram? Boi fujão, né? Que às vezes atravessa a cerca para ir para outro lugar. Então, como são muitos bois, tem que se identificar eles para saber de quem é quem. Então eles pegam ali um ferro quente e encosta assim e fica aquela marca, né, do fazendeiro. É assim que nós somos. Fala para o seu irmão: você já está marcado. Diga para ele: você já tem a marca. Não adianta. Onde você for, vão te conhecer. Aonde você for, vão te reconhecer. Você está marcado por ele. Sabe o que aconteceu? Aí eu disse para ele: então vamos ver o que ele vai dar nisso. Sabe o que deu? 25 anos vai fazer agora que eu sirvo esse Deus maravilhoso. Sabe por que eu digo? Porque ele me escolheu. Você já pensou, imaginou? Uma moça, uma jovem que foi criada até os 17 anos, dentro de um lar alcoólatra, aonde Deus já estava olhando para ali e disse assim: ó, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, te chamei, te darei as nações por profeta. Deus te chamou, te escolheu e vai te dar a nação. Você precisa estar de pé. E eu estou aqui, hoje aos 41 anos. E ele tem cumprido o que ele me falou há 24 anos atrás. Falou que ia me chamar minha casa de levita, que meus filhos seriam levita, que eu ia levar os 4 cantos da terra, e eu ia voar de avião. Ó, irmãos, olhava para as necessidades, era precária. Não tinha roupa, não tinha sapato, nem comida não tinha. Aonde eu estou lá hoje, pastor Luiz de Almeida Fernandes, cheguei lá quebrada. Quantas das vezes que eu esperava o culto acabar, os irmãos iam embora, para eu vir com a bolsinha de compra, porque eu não tinha nada no armário para dar alimentação para meus filhos. Mas o Senhor sempre me dizendo: mulher, eu vou te levar nas nações, tu vai voar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar teu pai.